Ficar sedentário muito tempo faz mal à saúde? Fala galera! Bem-vindos ao meu podcast, eu sou o Luca Baeta e hoje é dia de falar sobre movimento. Mas primeiramente vamos aos recados iniciais. Número 1, vai lá no iTunes Store ou no seu agregador de podcast favorito e coloca para seguir. Faça seu comentário e avalie com 5 estrelas para ajudar na visualização por mais pessoas. Número 2, indique este ou outro episódio para alguém que você acha que vai se interessar pelo tema, para a gente trocar ideia e conscientizar mais gente. E número 3, eu vou deixar aqui a oportunidade para você que me ouve participar enviando dúvidas. Você pode enviar a sua pergunta para o e-mail profbaeta@gmail.com ou pelo Instagram @profbaeta. Vamos falar aqui agora sobre os trabalhadores nos quais surgem gradualmente certas afecções mórbidas, com alguma postura específica dos membros ou movimentos não naturais do corpo que são necessários enquanto trabalham. Tais são os trabalhadores que o dia todo ficam de pé ou sentados, curvados ou inclinados, que correm, cavalgam ou exercitam seus corpos de todas as maneiras. Ficar em pé, mesmo que por pouco tempo, é muito cansativo em comparação com caminhar e correr, ainda que seja por muito tempo. Supõe-se, geralmente, que isso se deve ao movimento tônico de todos os músculos agonistas e antagonistas, tanto extensores quanto flexores, que precisam estar continuamente em ação para permitir que o homem se mantenha ereto. Segue-se que, sempre que a ocasião se apresentar, devemos aconselhar os homens empregados nas profissões em pé a interromper, sempre que possível, essa postura demasiado prolongada, sentando-se, caminhando ou exercitando o corpo de alguma forma. As doenças que afligem os escriturários surgem de 3 causas. Primeiro, ficar sentado constantemente. Segundo, o movimento incessante da mão e sempre na mesma direção. E terceiro, a tensão na mente pelo esforço para não desfigurar os livros por erros ou causar prejuízos aos seus empregadores quando estes acrescentam, subtraem ou fazem outras somas em aritmética. A condução incessante da caneta sobre o papel causa intensa fadiga na mão e de todo o braço devido à tensão contínua e quase tônica dos músculos e tendões, que com o passar do tempo resulta na falta de força na mão direita. Aqueles que trabalham sentados e, portanto, são chamados de trabalhadores de cadeira, como sapateiros e alfaiates, tornam-se curvados, corcundas e mantêm a cabeça baixa como quem procura algo no chão. Este é o efeito da sua vida sedentária e da postura curvada do corpo enquanto se sentam e se dedicam o dia todo às suas tarefas nas lojas onde costuram. Como para fazer o seu trabalho são obrigados a curvar-se, os ligamentos vertebrais mais externos são mantidos distendidos e contraem uma calosidade, de modo que se torna impossível retornar à posição natural. Estes trabalhadores sofrem, então, de problemas de saúde gerais, causados pela sua vida sedentária. Mas o mesmo não acontece com muitos outros trabalhadores sedentários, como oleiros e tecelões, por exemplo, que exercitam os braços e os pés e, na verdade, todo o corpo. Isso os mantém com melhor saúde, porque as impurezas do sangue são mais facilmente dispersas por esses movimentos. Todos os trabalhadores sedentários sofrem de lombalgia. Devem ser aconselhados a praticar exercício físico pelo menos nos feriados. Deixe-os fazer o melhor uso que puderem de algum dia e assim, até certo ponto, neutralizar os danos causados por muitos dias de vida sedentária. Esse texto aí é uma tradução livre de um trecho de um livro muito importante, mas que ficou esquecido em algumas partes do mundo, e mesmo entre os que o conhecem já leram, parece que os ensinamentos e os fatos que estão nele entraram por um ouvido e saiu pelo outro, né? Esse é um livro escrito por Bernardino Ramazzini, um médico italiano, e esse texto podia ter sido lançado agora, mas sabe quando que ele lançou esse livro? Em 1700. O nome do livro é De Morbis Artificum Diatriba, que é todo em latim e é bem interessante, né? Vale a pena dar uma olhada nas traduções que tem pela internet, né? Para quem tiver curiosidade,
porque muito do que ele fala nesse livro a gente ainda vivencia. É quase como se a gente vivesse num loop, né? Então, problemas do passado ainda voltam na vida moderna, né? E esses problemas relacionados ao sedentarismo, né, de ficar muito tempo sentado, muito tempo deitado, não, vocês podem ver que não vieram de recentemente. Esse texto, por exemplo, é de mais de 320 anos atrás, né? E isso é um dos primeiros registros apenas, né? Pode ser que já tivessem esses problemas antes que simplesmente só não foram registrados, né? Mas beleza. Esse recorte inicial que eu fiz no começo do episódio foi para trazer uma referência histórica para o programa, né, que a gente vai tratar aqui. A ideia é atacar por vários ângulos essa temática, né? Será que ficar muito tempo sedentário é ruim para a sua saúde? E a resposta mais curta é sim, é muito ruim para a saúde, né? É ruim para a saúde no geral e também está relacionado ao aumento da chance de uma despedida precoce da vida. Mas por que isso acontece, né? E antes da gente chegar na resposta, vamos fazer um pequeno exercício mental aqui. Imagina que você é responsável por desenvolver um robô que dê conta de fazer um monte de tarefas da vida cotidiana, tá? Só que o teu desafio é fazer um robô sem saber para quais funções especificamente ou sob quais condições ambientais ele vai interagir. Então você sabe que teria que ser um robô super adaptável, né? E de alguma forma você precisaria projetar esse robô para se desenvolver dinamicamente, né? Para se adaptar a qualquer situação que ele encontrar. Então, se ele encontrar água, por exemplo, ele precisa se impermeabilizar. Se ele encontrar fogo, ele tem que desenvolver a capacidade de resistir a queimaduras, né? E ainda por cima, você precisaria projetar esse robô de uma forma que ele não perdesse mobilidade ou função à medida que ele ficasse impermeável e resistente à queimadura, né? Então, essas funções aí teriam que ser feitas de uma forma que não blindasse o robô a ponto de travar os movimentos, né, dos braços e das pernas. Bom, esse exercício mental que a gente acabou de fazer é para você entender o seguinte: é assim que a seleção natural agiu, por exemplo, com milhares de animais e plantas ao longo de milhares de anos. E, infelizmente, a gente ficou para trás nessa engenharia porque a gente modificou o nosso próprio modo de vida muito mais rápido do que a seleção natural trabalha. Se a gente tivesse seguido o curso, né, da seleção natural, talvez em milhares de anos a gente estaria onde a gente está hoje, talvez, né? A gente estaria no nível que provavelmente a gente conseguiria desenvolver os nossos órgãos e membros à vontade, né, de acordo com todas as nossas demandas. Só que aí você pode até me perguntar, então por que raios a seleção natural não moldou a gente igual, por exemplo, os engenheiros projetam pontes, né? Que é quando a gente faz... a gente sabe que engenheiros, quando eles fazem pontes, dessas que passam carros, né? E eles precisam de uma multidão de fatores de segurança. Para você ter ideia, tem alguma das pontes mais famosas aí do mundo, os engenheiros projetaram ela, né? Para suportarem até 6 vezes mais o peso do que o engenheiro calculou, né, na época da construção. Então, por que a gente também não é assim, né? Por que a gente não foi moldado pela seleção com esse tanto de fator de segurança, né? Para a gente poder suportar muito mais dano, né, do que é o esperado. Uma das respostas, tá, é porque nós, seres humanos, somos reféns da seleção natural, reféns especificamente de um conceito de comprometimento. Mais de uma coisa significa menos de outra. Para exemplificar isso aí, por exemplo, né, ossos mais densos vão dificultar, por exemplo, que a gente quebre eles, né? Se a gente for pular, fazer algum esporte, alguma coisa do tipo. Só que, por outro lado, você vai precisar gastar muito mais energia para movimentar esse osso mais denso, né? Um outro exemplo, né, os músculos. Músculos, para quem não sabe, né, eles gastam ali cerca de 40%, né, do nosso metabolismo de repouso. E se você não usa muito, eles vão atrofiar. Então, é mais ou menos a lógica de assim, para que o corpo vai ficar gastando energia para manter músculos que você não usa, né?
Então, com esse pequeno recorte, a gente também sabe que a gente evoluiu até o momento para usar ou perder. E, de fato, mais de uma coisa significa menos de outra para a gente, porque a seleção natural ainda está trabalhando. A gente só não percebe porque ela trabalha numa escala de tempo muito maior do que a gente consegue notar. E o exercício mental que a gente fez agora há pouco é também para constatar que os nossos corpos não foram construídos. Né? Eles, na verdade, cresceram e evoluíram. Um exemplo de característica passada para frente pela seleção natural dos humanos, né? Você sabe que, por exemplo, para cada hora que você passa sentado, você gasta em média 20 calorias a menos do que gastaria se você estivesse em pé, puramente porque você não está mais tensionando tanto os seus músculos posturais. Isso é uma característica que a seleção natural fez aí, selecionou, né, ao longo de milhares de anos para resultar no que a gente é hoje. Aí você fala, mas 20 calorias só é pouco. É pouco, mas ao longo de semanas e meses, né, a diferença entre você ficar muito tempo sentado ou em pé fica monstruosa, monstruosa. Então, com isso tudo, a gente vê que a seleção natural favorece novas mutações que melhoram as capacidades de um organismo viver e se reproduzir, né? Só que tem um porém na nossa história no mundo. Como a gente avançou muito mais rápido do que a seleção, né, natural, a gente tem um novo fator aí nessa equação, né, que é a seleção cultural. A seleção cultural, ela acaba favorecendo novos comportamentos puramente porque a gente enxerga eles como confortáveis, lucrativos ou benéficos de algum modo, né? Então, por exemplo, o comportamento sedentário, né, ele é enxergado por muita gente como confortável, simplesmente porque descansar é prazeroso, né? Não quer sofrer com exercício, com calor, não quer suar e tudo mais, né? E para outras pessoas é um comportamento lucrativo, porque alguém, principalmente, né, profissionais de saúde, médicos e tudo mais, alguém vai ganhar em cima do sedentário, porque vai precisar tratar um monte de coisas. E para uma multidão de gente, também é benéfico ter gente sedentária no mundo, porque assim eles sempre vão conseguir inventar novos produtos e tecnologias, ou para servir de cuidado paliativo, ou para perpetuar o comportamento de forma mascarada. Então vamos falar da principal arma contra o sedentarismo, que obviamente é o exercício físico, né? E a vergonha na cara de levantar essa bunda da cadeira e do sofá, né? Vamos combinar, né? Em grande parte, um dos benefícios do exercício físico nessa história é a melhora da sensibilidade periférica à insulina. Tanto é que se você pega pacientes diabéticos, né, e você coloca eles num programa de treinamento físico bem planejado, eles vão apresentar melhora no perfil glicêmico e eles vão, inclusive, ter as doses de medicações hipoglicemiantes reduzidas. Não é legal isso? É muito foda isso, é muito foda. E esse efeito da melhora da sensibilidade à insulina vem do melhor suprimento de fluxo sanguíneo para os músculos, o que também favorece a atividade de uma enzima que a gente tem, que é chamada de LPL, que é a lipoproteína lipase. E a gente sabe há muito tempo já, né, que a insulina é a principal estimuladora fisiológica da expressão e da atividade da LPL. Isso ainda porque, mesmo sem depender da insulina, o próprio exercício físico ele aumenta a produção muscular dessa enzima, desse LPL. E esse é um efeito que pode durar ali por até 24 horas depois de treinar. Ou seja, em até um dia depois de treinar, você pode manter o metabolismo de lipídios funcionando para reduzir a concentração de gordura na sua circulação sanguínea. Então bora falar aqui da nossa querida LPL. E antes que você revire os olhos, né, achando que vai ter bioquímica complicada aqui, relaxa, tá? Eu vou explicar de um jeito bem fácil, bem didático e bem lúdico, para você entender quem é a LPL. A LPL é a estrela do show no mundo lipídico, vamos colocar dessa forma, tá? Então essa enzima aqui é incrível, tá? Você vai encontrar em lugares chiques, como por exemplo, célula de gorduras e músculos, né? E ela é tipo chefe mestre que transforma triglicerídeos circulantes, né, que são a forma de gordura que a gente mais armazena no nosso corpo. Então ele transforma esses triglicerídeos circulantes em petisco de ácidos graxos de glicerol. Esses petiscos aí, eles podem ser devorados pelas próprias células para ter energia ou para serem estocados como reserva secreta de gordura.
E a LPL, ela não é só uma enzima, ela é uma baita maestrina, né, do equilíbrio energético. Ela decide quem ganha e quem perde nessa corrida lipídica. E não para por aí também não. Ela também supervisiona a entrada de lipídios nas células, mantendo a ordem nos níveis de lipoproteína no sangue. Então, na prática, um dos papéis mais importantes delas é pegar o triglicerídeo que você tem lá no músculo para poder usar ele como energia para a atividade. E além dessa gordura no músculo, ela também puxa alguma gordura que estiver circulante no sangue para dentro dos músculos, para ser quebrada e usada como fonte de energia. Mas isso é quando a gente está em atividade. E se a gente ficar muito tempo sedentário, o que acontece? Se a gente ficar muito tempo sentado, muito tempo deitado, muito tempo sem fazer nenhuma atividade física, o que acontece? Bom, quando a gente se entrega ao sedentarismo, a pobre da LPL, ela pode perder o seu brilho, né? Porque a atividade dela, vamos entender assim, a atividade dela é como se fosse um show. E ela gosta de dançar com o movimento. Então, quando a gente fica parado por muito tempo, a LPL vai lá, vai se sentar ali no cantinho e vai tirar um cochilo. Ela vai reduzir a capacidade de quebrar as gorduras. E qual que é o resultado disso? Você vai ter lipídios acumulados. Então, é uma verdadeira festa ali para problemas cardíacos e outros convidados indesejados. Então, a gente precisa dar para a LPL vamos colocar assim, a música do movimento, para que ela possa continuar a ser a estrela do espetáculo no seu corpo, regulando esse balé complexo de lipídios. Então, o sedentarismo, né, você ficar sentado ou deitado por períodos muito prolongados, sem fazer nenhuma atividade física, ao longo de vários dias, semanas, vai interferir na sua sinalização celular e na regulação dos genes relacionados ao metabolismo lipídico. Então, o aumento desses ácidos graxos circulantes, devido à falta de atividade, vai desencadear processos inflamatórios e estresse oxidativo, que são fatores que vão desempenhar papéis críticos nas doenças crônicas. E aí você coloca nesse balaio todo aí a aterosclerose, o diabetes e doenças cardiovasculares. Então, traduzindo essa coisa toda, se a gente pudesse entrar no reino microscópico, a gente veria a bioquímica em ação. Então a gente já viu antes que a ausência de movimento é como se fosse um interruptor que desliga a orquestra da LPL, que é essa enzima que a gente acabou de falar, né? Isso cria um caos molecular, onde triglicerídeos ficam dando festas selvagens, contribuindo para o aumento de lipídios circulantes. Aí nos bastidores, a falta de movimento vai desencadear uma rebelião molecular. Então os genes responsáveis pelo equilíbrio lipídico, eles começam a protestar. Então você vai ter ali alterações na expressão gênica. Isso não é só um espetáculo de luzes químicas, é um prelúdio para processos inflamatórios e estresse oxidativo. Você está colocando lenha na fogueira das doenças crônicas. Então veja que a inatividade, ela deixa uma marca profunda no nível molecular. E ela afeta não só a composição do teu corpo, mas ela também desencadeia processos que podem alimentar essas condições crônicas. Então, isso é muito grave, tá? Mudando um pouco o olhar da bioquímica e voltando um pouco os olhos para a fisiologia, a falta prolongada de movimento ela vai comprometer a sua saúde cardiovascular e a funcionalidade muscular. A ausência da atividade física regular ela vai diminuir a eficiência do sistema circulatório. Então você vai ter ali uma redução na capacidade do coração de bombear sangue de maneira eficaz. Além disso, né, essa falta de movimento ela pode resultar em atrofia muscular, onde você tem essa perda de massa muscular e de força. Isso não afeta só a capacidade funcional do corpo. Só que sabe o que acontece também com isso? Você vai estar contribuindo para a resistência à insulina e desregulação metabólica. Ou seja, quando você está com o corpo, né, muito tempo num repouso, vamos dizer, um repouso prolongado aí por dias, semanas, meses, é como se todos os seus sistemas falassem assim, está na hora de relaxar, né? Então o que vai acontecer? O sistema cardiovascular perde a tua agilidade, o coração meio que esquece como bombear com força, as artérias ficam assim, entre aspas, entediadas, né? Perdendo a elasticidade. Sem o movimento, os músculos começam a encolher, eles perdem a vitalidade e a atrofia vai se instalar ali como se fosse uma teia de aranha nos cantos esquecidos de uma sala.
Então a falta de exercício, a gente não está falando aqui que a falta de exercício não é só sobre você não ter bíceps impressionantes, é sobre ter um corpo esquecendo como dançar a tua própria coreografia. Então é como se o corpo estivesse gritando, me dê movimento, carai. Né? Então a falta de atividade prolongada é tipo você pedir para um carro potente para ficar parado. As peças dele vão começar a enferrujar, o desempenho vai para o ralo. Então é muito difícil essa história toda, tá? E para continuar, né? A inatividade prolongada, ela também afeta o seu sistema nervoso. Então, sabe o que isso pode acontecer, né? Influenciando o cérebro e as funções cognitivas, vai resultar numa redução na liberação de neurotransmissores, que são essenciais para o teu humor e para a saúde mental. E além disso, tá? Como se não bastasse, a ausência de um estímulo físico regular pode contribuir para a diminuição de neuroplasticidade. Então, o que acontece? Você afeta negativamente a tua própria aprendizagem, a memória e a função cognitiva. Ou seja, se você fica sedentário por muito tempo, é como se o cérebro entrasse num modo de economia de energia, reduzindo a produção de neurotransmissores, e é como se ele estivesse falando assim, economiza aí, galera, a gente está em repouso, não está tendo movimento aqui não precisa estar com atividade lá em cima não. Então, quando você se torna uma estátua humana, as sinapses cerebrais elas se cansam de dançar e esquecem como fazer novos passos, né? Nessa nossa analogia do show. E há um desfile de desconexões neurais, onde a falta de movimento, você pode traçar um paralelo que ela é como se fosse um maestro triste, regendo uma sinfonia de pensamentos enferrujados e memórias borradas. É bonita essa analogia, não é? Pois é. Mas é para você ter medo de ficar sedentário. Ou levanta essa bunda dessa cadeira. Então, será que a busca pela comodidade e a aceitação passiva do sedentarismo são compatíveis com uma vida plena e saudável? A gente sabe do significado do movimento na nossa existência e como as escolhas individuais moldam a qualidade de vida. Mas será mesmo que a gente entende de fato? Então, esses são alguns pontos para você refletir, né? A gente vive hoje num certo drama existencial, onde a escolha entre o conforto imediato e o movimento necessário é a parte aí do nosso enredo principal. Só que para muita gente esse contexto aí não está óbvio. É uma história de escolhas, né, que praticamente ecoa nas cavernas da filosofia humana. Então, será que escolhemos a cadeira como nosso trono ou a cadeira se tornou uma corrente que nos prende? É como se a gente tivesse todo, né, em um grande experimento social, que vamos dar um nome aqui bem tosco, tipo, sei lá, a epidemia da cadeira, pronto. Então a sociedade moderna é como se fosse um palco onde o trabalho sedentário é aplaudido, né? Você passa horas sentado no escritório, na tua cadeirinha lá, e a inatividade é de alguma forma glorificada. Então a gente está numa dança coletiva, onde a norma é ficar sentado por horas a fio, moldando não apenas os nossos corpos, mas também nossas percepções sobre o que é aceitável. E quem é obrigado a ficar preso na cadeira porque trabalha em escritório o dia todo e não tem muito para onde fugir, nem tem a possibilidade de ir para a academia, por exemplo, vai ter que adotar estratégias ninjas aí para manter o corpo em movimento. E eu vou dar algumas delas aqui. Tá? Primeiro, nada de desculpas. Faça pausas curtas para alongar esses músculos. Tá sentado lá, sei lá, tenta para cada meia hora que você estiver sentado, faz uma pausa aí de 1-2 minutos para dar uma alongada no seu corpo, dar uma levantada, anda um pouquinho pelo seu escritório e depois volta para sentar, tá? E quando você estiver no telefone, esqueça aquela pose de executivo sentado, velho. Vai dar uma volta pelo escritório, vai dar uma volta dentro da própria sala, aproveita e faz uns agachamentos livres assim, nem precisa ser muito não, mas só para você gerar uma pequena variação na tua frequência cardíaca. E outra, nesse cenário, as escadas vão ser as suas melhores amigas. Esqueça o elevador. Suba e desça as escadas como se tivesse, sei lá, velho, subindo o Monte Everest, velho. E quando você estiver em casa, tenta fazer algumas flexões e agachamentos rápidos de uma forma gamificada. Por exemplo,
Ah, se eu tô dentro do meu quarto, eu vou lá para a sala, quando eu passar da porta do meu quarto, eu tenho que fazer 10 flexões. E quando eu chegar na sala, eu tenho que fazer 10 agachamentos. Ou colocar regras, né? Antes de entrar em algum cômodo, eu tenho que fazer alguma série de, sei lá, agachamentos, ou flexões, ou abdominais. Então, para cada cômodo você pode definir. Ah, para entrar no banheiro tem que fazer abdominal. Para entrar no quarto tem que fazer flexão de braço. Para entrar na cozinha tem que fazer agachamento. Alguma coisa desse tipo, tá? Isso é melhor do que não fazer nada, tá? Não deixe a cadeira ou o sofá ser a tua prisão. E aí a gente começa a encaminhar aí para a mensagem final do episódio, né? Que é a de ficar sentado por muito tempo e isso ser rotineiro é praticamente você assinar um contrato com o diabo da saúde. A gente não está falando aqui de talvez ou pode ser, a gente está falando de fatos científicos inegáveis. Se você gosta da ideia de ganhar um ingresso para o mundo das doenças cardiovasculares, obesidade, dores musculares e postura do corcunda de Notre Dame, vai lá, fera, continua aí plantado. Mas e ainda, né, se você quiser jogar um pouco de ansiedade e de estresse nesse pacote, a inatividade prolongada é perfeita para isso, velho. Então vai na fé. Se você quiser tudo isso, fica sedentário aí, beleza? Mas eu acho que você não quer, né? Então vamos levantar antes que a cadeira ou o sofá vire seu inimigo número 1. E é com essa feliz mensagem que eu encerro esse episódio de hoje. A gente vai cobrir muito mais coisa, né, sobre esse grande tema que é o sedentarismo em outros episódios. Mas se você quiser um plano alimentar personalizado para você sem firula e sem complicação, ou um planejamento de treino personalizado, mande mensagem no Instagram @profbaeta ou entre no site www.lucabaeta.com.br. Obrigado pela audiência e se você gostou, compartilhe esse episódio nas suas redes sociais. Isso vai me ajudar bastante, valeu? Até o próximo episódio.